Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto. Bom pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os modelos de sensores que podem ser utilizados aí para o filtro de partículas, por exemplo, tá? A ideia, né, não é aprofundar muito aí no assunto, né, mas pelo menos dar uma ideia. Eu acho que vale a pena aí, principalmente para se ter ideia mais ou menos como que se faz a modelagem de alguns tipos de sensores, principalmente de distância, né, ou de proximidade aí, tá? Bom, então sensores aí para robôs móveis, né? Então a ideia é que a gente veja algum desses sensores aí nesse aspecto é, de, de sensores para robôs móveis, né? Para que possam ser utilizados aí como modelos aí para o filtro de partícula, né? A implementação do filtro de Bayes como filtro de partícula. Bom, então alguns sensores de robôs móveis são, a gente pode chamar os sensores de contato, são os bumpers, né? Que na verdade ele pode ser pensado como uma chave, né? Quando encosta, o robô encosta em alguma coisa, a chave fecha o contato, aí você tem, né, o sinal que o robô encostou em alguma coisa, tá? Esse é um sensor mais simples aí, mas é bastante utilizado, tá? Você tem os sensores internos aí, que a gente já conversou de alguns deles, né? O acelerômetro, o giroscópio, né? Os compassos ou inclinômetros, né? Ah, compasso está relacionado ao campo magnético da Terra, né? E o inclinômetro aí com a gravidade, né? Parecido também com o acelerômetro, tá? Então, e os giroscópios a gente já viu alguns, né? Tem de massa, né, rotacionando, e os sensores baseados em laser, né? Alguns giroscópios aí são feitos com fibra ótica e tal, e utilizam esse princípio aí de medição é, da luz, tá? Com laser. Ok, temos os sensores de proximidades, né? Que é a maioria que a gente vai estar modelando nessa aula hoje. Tá? Então temos o sonares, né? Radar, né? O laser rangefinders aí, que vai medir esse tempo, né? De voo, né? Do sinal até refletir em algo e voltar no sensor, para fazer essa medida de tempo, e você consegue estimar a distância através disso, né? E temos aí também os sensores infravermelhos em intensidade, tá? Então, tanto o sonar como o laser, né, trabalham com esse tempo de voo aí, né, time of flight aí. Bom, temos também sensores visuais, as câmeras, né, que a gente pode ter câmeras monoculares, estéreos, etc. Ok? E por último aqui ele coloca, né, o Satellite Based Sensor, né, temos o principal aí, tecnologia seria o GPS, né, Global Positioning System, né, que é o sistema americano. Mas há também outras alternativas aí, né? Tem eu acho que o GLONASS, que é da... Não o GLONASS, né? Tem um sistema de posicionamento europeu, tá? E tem o Galileu recentemente aí também, que está como opção aí de sensores baseados em satélites também, ok? Bom, sensores de proximidades aí, né? Ele traz aqui o exemplo do sonar, né? Então você percebe que tem casos aqui que ele atravessa a parede, tá? Medidas aqui que talvez passem um pouquinho né, do ponto que está medindo, né? Sinais geralmente são falsos, alguma coisa que não bate com o mapa, né? Etc. Então há algum tipo de incerteza aí, né, relacionado à medida aí do sonar, ok? Esses casos que passam a parede aqui, pessoal, a gente pode relacionar, principalmente o sonar, ele tem como um ângulo, né, que ele consegue realizar a medida, do sinal, que consegue bater na parede e refletir, né, e ele consegue fazer essa medida. Se passar desse ângulo, né, de reflexão aí, geralmente ele tem a medida dele máxima, né, ele fornece a medida dele máxima, né,
Isso é o caso aí de medidas erradas aí, tá? Pode acontecer, principalmente com sonar. Temos aqui na próxima figura a medida feita com laser, né? Então você tem mais raios, né? etc. Uma medida mais precisa, né? Mas pode acontecer também medidas com laser aí imprecisas, tá? O que acontece aqui? Provavelmente nesse ambiente tem pessoas, né? Então, com as pessoas andando, né? Você acaba tendo medidas aleatórias aí que não vão corresponder diretamente com o mapa, ok? Então a gente tem certeza aí também dependendo das pessoas que estão se locomovendo no ambiente. Muito bem. Então a questão central aqui é como determinar a probabilidade de Z, né? Dado que a gente conhece o estado do robô. Então, qual que é a probabilidade da medida, né? Dado que a gente conhece a posição X, né? Então, aqui, pessoal, diferente lá do filtro de Kalman, a gente calculava, né, a medida esperada aí, né, dado o estado, né? Aqui ele quer saber qual que é a probabilidade, né? E aí ele pergunta aqui, então, de onde vem essa probabilidade aqui, né? Então, ele vai explicar aqui a abordagem de medida, né? Então, o escaneamento de Z consiste, né, de K medidas, né, então Z1 até ZK, e cada medida individual são independentes dado a posição do robô, né? Então aqui é assumido, né, aquela suposição de dependência, né, que cada medida, né, cada raio aqui é independente uma da outra, né? O que é uma suposição forte, né, visto que, por exemplo, aqui tendo uma pessoa, você sabe que tem algum tipo de relação, um raio com o outro, né? Mas de forma a simplificar, né, é assumida essa independência de cada medida, tá? Então, com essa suposição, né, de dependência, a gente calcula, né, essa probabilidade de Z, né, dado X, e muitas vezes dado o mapa também, né, através do produtório aí de cada medida, né, de cada raio, né, cada escaneamento que a gente faz, a gente vai multiplicar todas essas medidas, né, de forma a obter aqui a probabilidade de Z, né, dado o estado do robô, dado que a gente conhece o mapa, ok? Muito bem. Então, os típicos erros de medidas, né, e medidas de range aí, né? Então, os feixes, né, são refletidos pelos obstáculos, né? Então, pode ter algum outro tipo de obstáculo ali, além do mapa, tá? Uma cadeira, uma mesa, né, um sofá. Os feixes aí são refletidos por pessoas, né? E que também pode ser causado pelo crosstalk, né? Então a gente pode estar recebendo a medida de um feixe, né? Referente à reflexão, né? De outro sensor aí, tá? Então poderia ter uma medida errada aí. Medidas aleatórias aí que pode ser as pessoas, né? Algum defeito, etc. E tem as medidas de máximo range, né, que é o caso aqui, que a gente tem também esse tipo de medida. Então essas são as possíveis fontes, né, de erros aí, de incertezas nas medidas dos sensores de proximidade, tá? Ou do sonar aqui, né? Então ele mostra aqui os bins, né, as faixas, né, os feixes, né, refletidos por obstáculos, por pessoas, né, medidas aleatórias, né, e medidas de máximo range. Sensores de proximidade, né? Então a medida pode ser causada, né, por um obstáculo conhecido, né, pelo crosstalk aí, que é uma medida que a gente não deseja, né, por obstáculos não esperados, pessoas, móveis, né, quando a gente tem a reflexão aí, no caso de pelo
por ser vidro, né, ou a total refraction aqui, que a gente acaba perdendo o sinal, né, por causa do ângulo, etc. E você acaba perdendo a medida daquele obstáculo. O ruído é devido, né, é incluído aí, né, a medida de distância de um obstáculo conhecido, na posição de um obstáculo conhecido, na posição de obstáculo adicional, e se o obstáculo não foi aí previsto, né? Foi perdido. Muito bem. Agora, pessoal, bom, uma vez que a gente já sabe aí, né, as principais fontes de ruído, né, e como que são as medidas, né, referentes que a gente pode ter, né, da distância, da proximidade, né, a gente precisa entender como que a gente pode modelar, tá, esse sensor de proximidade, né, como que a gente faz isso, tá? Geralmente a gente vai fazer a medida aí através né, o measurement noise aí, né, da medida esperada, né? Então, se a gente quer medir aqui, sei lá, uma medida de 10 metros, né? Então, o Z esperado aí a gente vai ter nossa variância, né, dessa medida, tá? Então, a gente pode fazer através de uma gaussiana, tá? Tem aqui a expressão, então, o Z menos o Z esperado, né? E a gente consegue construir esse modelo através da nossa função aqui normal, a gaussiana. A gente tem também o modelo, né, de objetos que a gente não estava esperando, obstáculos inesperados, né? Esse modelo, pessoal, ele é feito através é um modelo exponencial, porque quanto mais próximo, né, quanto mais próximo do sensor, a chance da gente medir mais objetos a probabilidade é maior, tá? Porque imagine que você tem o nosso sensor e ele está medindo a distância, sei lá, até uma parede, né? A probabilidade de medir, sei lá, temos várias pessoas, né, no ambiente, a probabilidade do sensor medir a pessoa que está mais próximo, né, do sensor é maior do que você medir uma pessoa aleatória que esteja mais longe, né? Visto que se a pessoa entrar na frente, ela vai ser medida primeiro, né? A probabilidade de você medir as outras pessoas, né? Visto que o feixe vai ser impedido, vai ser menor, tá? Por isso que você utiliza esse modelo exponencial, tá? Além disso, a gente tem um modelo aí, né, aleatório, que é feito através de uma distribuição uniforme, tá? Então, já que é aleatório, a gente vai utilizar uma distribuição aleatória aí, né? Dado por eta sobre 1 sobre z máximo, né? E temos também a medida de z máximo aqui, né, no máximo range. A probabilidade é 1 aqui, no caso, somente aqui, né? Então, é dado por eta sobre 1 sobre z small aqui. Ok? E o modelo, então, completo, né? É dado, então, pelo modelo exponencial, a gaussiana, o modelo uniforme e o modelo do z máximo, tá? Esse modelo, cada vai ser ponderado aí por pesos, tá? E cada um vai ter a sua proporção, tá? A ideia, então, é como que a gente determina esses parâmetros aqui, né, da covariância, das curvas, etc. Né? A ideia então, é que a gente colete dados, tá, do nosso sonar ou do laser no ambiente, que a gente pretende estar utilizando ele. Tá? Aqui foi feito por uma distância de 300 centímetros, né? E aí você percebe que tem várias medidas aqui, né, em torno de 300, né, uma certa distribuição. Temos algumas medidas de máximo range, né, algumas medidas aleatórias e talvez aqui algumas medidas aqui devido ao objeto, pessoas, etc, que estejam andando nesse ambiente, tá? Então tanto aqui para o sonar como para o laser, tá? No sonar você percebe que a gente tem mais medidas aqui, mais pontos, né? Sem ser a medida esperada aqui de 300.
Bom, o que a gente faz com essas medidas aí, né? É uma das formas de a gente modelar esse modelo, a gente vai tentar aproximar, né, esse modelo através de algum procedimento de otimização, tá? Então, qual que é a ideia? A gente aproximar a medida, né, com a medida esperada, né, e tentar identificar os parâmetros da gaussiana, do modelo exponencial, do máximo range, etc., através de algum algoritmo de otimização. Aqui ele cita alguns, né? O Krigman, Gradient Descent, Genetic Algorithm, né? São algoritmos aí de otimização que vai estar aproximando esse modelo aí, né, das medidas com o que foi capturado, tá? Então, o que ele fez aqui, né? Ele pegou esses dados aqui e fez uma forma de histograma aí, né? E depois a ideia é que a gente aproxime, né, essas funções através desse modelo, tá? Então, que vai fornecer todas as equações aí, né, referentes a essa modelagem aí, tá ok? Esses parâmetros aqui. Então, a gente tem todos os valores de cada modelo, né? E a ideia é que a gente identifique esses parâmetros através de algum algoritmo de otimização, tá? Então aqui tem um exemplo aí, né, da medida com laser, né? E a probabilidade de Z dado X dado o mapa, né? Então, para essa medida aqui, né, quais seriam as posições no mapa que o robô poderia estar, né? Então aqui ele dá a probabilidade de localização, provavelmente, de onde o robô pode estar com essa medida aqui. Então tem vários pontos aí que ele poderia estar, né? E aí no mapa inteiro é dado as possíveis, né, probabilidades aqui. Muito bem. Então aqui tem mais alguma questão aqui de como você configurar, né, a influência do ângulo para o obstáculo, tá? Isso aqui é utilizado principalmente, você pode ter modelos diferentes aí, diferentes curvas, né? No caso aqui do sonar, né, para o ângulo zero, né? Então a gente tem uma certa função aqui, né, uma certa distribuição, tá? Você pode ter com o sonar 1, né? Você vê que é o próximo, né, ao valor de medida aí se torna menor, né? Então e o valor máximo aqui aumenta, tá? E sonar 2 aqui, né? Também conforme os ângulos, né, vão mudando, você pode ter diferentes distribuições aí também, tá? Você pode identificar então esses parâmetros, né, do modelo do sensor de proximidade para diferentes ângulos, o que pode ser interessante no caso do sonar. Muito bem, então resumindo aí, então assume, né, a independência aí entre as medidas, né? É uma suposição bastante forte e tal, mas que geralmente funciona bem. Modelos físicos, né, causam medidas, né, que vão ser compostas aí por uma mistura de densidades, né, de causas, né. Então esses modelos de proximidade a gente utiliza aí uma mistura de densidades aí de funções de densidade, de probabilidade, né. Então, a maioria dos modelos aí, a suposição da impedância, né, geralmente funciona muito bem e simplifica e acaba resultando em bons resultados, né. Então, a implementação, você tem que aprender os parâmetros aí baseados nos dados reais, diferentes modelos, né, pode ser aprendido para diferentes ângulos, etc. E você tem que determinar, né, o valor esperado aqui
você pode utilizar aqui o Ray Tracing, né? Que na verdade eu não comentei, né? Mas a gente pode estar calculando isso aqui, né? Através, tem um algoritmo chamado Ray Tracing, a gente consegue calcular o valor esperado, né? No mapa, né? Sabendo o ângulo através do Ray Tracing e calculando o valor que atinge, tá? Isso aqui que ele está comentando aqui. Que mais aqui? E esses valores esperados aí da posição, se a gente não quiser calcular ele a todo momento, eles podem ser pré-processados aí dependendo da posição do mapa, né? E aí você pode ter uma tabela, né, que você verifica, checa, né? Para determinadas posições do robô no mapa, tá? Então a gente não precisa estar calculando elas a todo momento. Ok, bom, eu vou continuar então aqui a nossa aula no próximo vídeo.